Olá, tudo bem? Eu sou a Bruna Defina, eu sou radiologista intervencionista. A gente está aqui sobre esse onco para debater algumas terapêuticas. Eu queria, então, apresentar aqui os participantes da conversa. Então, a doutora Maria de Lourdes de Oliveira, médico oncologista do aparelho digestivo da Oncologia DOR, no Rio de Janeiro. E o Dr. Rogério Pinheiro Alves, hepatologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo e coordenador do ambulatório de oncohepatologista do INHANSP. O intuito de hoje é a gente debater sobre o papel das terapias combinadas no câncer primário de fígado, que é o hepatocarcinoma. O intuito é eu, como radiologista intervencionista, você como oncologista, você como hepatologista, a gente debater qual seria o momento ideal, as indicações e o principal papel dessas terapias. Então, eu começo com o Rogério para falar sobre o hepatocarcinoma. Eu sei que durante muitos anos o tratamento do hepatocarcinoma ele foi capitaneado pelo hepatologista e tratado pelo hepatologista na sua grande maioria. Quando você acha e quais foram os estudos que acabaram modificando e até trouxeram a entrada do oncologista mais no tratamento do HCC? Eu costumo... olá, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui acho que o ambiente que a gente está aqui, entre multidisciplinar, várias especialidades, é o que faz diferença na melhora do tratamento dos nossos pacientes. Talvez a gente tratasse apenas os hepatologistas, assim dizendo, porque a gente não tinha uma gama de tratamentos oncológicos ditos com medicações que fossem efetivos. Com o advento da imunoterapia, dos estudos para CHC avançado, que não é o nosso foco aqui, isso veio modificar esse ambiente e nós, hepatologistas, estamos mais próximos dos oncologistas e acho que dos intervencionistas a gente sempre esteve mais ou menos próximo. Eu, particularmente, estou sempre perto do oncologista porque eu sou casado com uma, então eu tenho um viés. Mais perto impossível. Eu tenho um viés. Você dorme com o oncologista. Eu durmo com o oncologista. Bom, os estudos com terapia combinada, digo, no caso aí de quimioembolização, arteriografia com quimioembolização e imunoterapia, o que a gente tem apresentado até o momento são 2 estudos, né? Um que chama Emerald 1, que combinou o durvalumab com o bevacizumab, e o LIP-012, que é o lenvatinib com pembrolizumab. Porque se, teoricamente, a embolização é boa e a imunoterapia é boa, talvez associá-las faz sentido. Acho que todos nós sabemos que a gente acha que faz sentido. O grande desafio, né, a gente pode comentar, é para quem serão essas terapias combinadas, e eu sempre falo, né, que quando a gente combina terapias é o que a gente quer para aquele paciente. Se a gente quer que o indivíduo viva mais, aí pode ouvir a sua opinião para saber como é que você encara esses dados, ou se a gente quer mais resposta, né? Porque necessariamente, às vezes para o hepatologista é meio difícil de entender, mas necessariamente você não precisa ter as duas coisas ao mesmo tempo, né? Você não precisa ter resposta e sobrevida, né? Às vezes faz mais sentido para um doente que eu preciso de menos resposta, que eu faça tratamentos sequenciais. Para um indivíduo que eu preciso de muita resposta, por exemplo, para transplantar, eu acho que faz sentido, nesse cenário, esse tratamento combinado. O que você acha, Marília? Então, o oncologista foi o último a chegar no grupo, né? Realmente, vocês dominavam o tratamento. Então, a gente também está começando a entender melhor qual é a nossa posição dentro dessa equipe multidisciplinar. Mas eu concordo com você. O Emerald e o LIP, eles foram bons, eles mostraram ganho de sobrevida livre de progressão, mas ainda não conseguiram mostrar ganho de sobrevida global, né? E aí, com o advento da maturidade dos outros tratamentos, né? Tanto do Embrave, que é o Bev e Atezo, do Trem-Durva, que é o Stride, e também com Checkmate, com Ipinivo, você pode fazer um sequenciamento, talvez, em alguns pacientes melhor, fazendo alguma terapia local e depois partir para a sistêmica, ou não, como você falou, se o objetivo, de repente, é alcançar uma resposta
resposta mais rápida. O problema é que ele ainda não está, esse tipo de abordagem, o Emerald e o LEAP, ainda não estão liberados para uso aqui no Brasil, né? Que a gente ainda não tem uma consolidação para a gente solicitar um plano de saúde e conseguir a autorização do uso deles, né? Então, acho que essa que é a questão, né? Que paciente que a gente vai oferecer o tipo de tratamento. E eu acho que a gente está diante de um problema bom, né, nesse momento, que a gente tem várias opções, né? Sim. Depois a gente vai falar de outras opções ainda que existem, né? E o radiointervencionista é o que está sempre mais perto da gente para ajudar a dizer, olha, esse tratamento é bom, mas esse paciente não é tão adequado porque tem uma trombose ou porque ele tem pouco parênquima. E no paciente, por exemplo, que a gente tem uma doença muito infiltrativa, mesmo que ainda seja uma doença considerada regional, se é uma doença muito infiltrativa, se é um paciente que tem uma alfa-feto muito alta, esse paciente merece upfront talvez uma terapia sistêmica e não loco regional. E deixar loco regional para uma consolidação de uma oligometástase que apareça ou de uma doença residual que você tenha depois que você já teve uma boa resposta ao tratamento sistêmico, quer dizer, a gente vai usar todos esses armamentos, mas no momento certo e em sequências não pré-determinadas, porque a gente vai oferecer na medida da necessidade. E uma pergunta aí para o Rogério. Você acha que a etiologia ou a função hepática com certeza faz a total diferença? Acho que para todos os tratamentos, todos os estudos, a gente vai ver que o paciente que responde melhor é o que tem a função hepática melhor. Mas em relação à etiologia da cirrose hepática, melhor ou pior para algum tipo de tratamento em relação à terapia combinada? Não, isso foi um hot topic há algum tempo atrás, que se acreditava que talvez os pacientes com doença metabólica podiam responder menos à imunoterapia, mas o que a gente vê na prática é um pouco de cada. O indivíduo, a gente não tem nenhum fator preditor de resposta à imunoterapia ainda. Isso é uma coisa bem ruim, né? Uhum. Porque os outros tumores, vocês têm vários marcadores aí de definição, de mudança de conduta. Para o CHC, isso não vale. O que a gente tem no CHC hoje para os pacientes com doença metabólica, né, esteatose, né, MASH, é que muitas vezes eles não são necessariamente têm cirrose e estão desenvolvendo CHC, né? Então, antes de ter cirrose. Muitas vezes são pacientes que têm fibrose mais leve e têm carcinoma hepatocelular, diferente do que vírus C e vírus B, que, por exemplo, hoje a gente vê muito menos pacientes com CHC por etiologia viral, porque o tratamento de hepatite C cura todo mundo, e a gente vive uma epidemia de obesidade, né? E qual você acha que seria talvez o momento para entrar com essa terapia? Então você fez o diagnóstico, o paciente estava acompanhando, fazendo ultrassom de controle da sua doença hepática, ele diagnosticou uma doença, e aí é claro que a gente sabe que a doença ela se manifesta de várias formas possíveis, então vou até ser específica em relação a essas manifestações. Então um paciente que apresenta 2 nódulos de volume maior, isso impede que ele vá para o transplante. É um paciente com comorbidades para que também, mesmo que a gente consiga dar o staging, ele não entre no grupo que vai transplantar. Quando que você acha que é o momento de iniciar a imunoterapia? A partir do momento que a gente fez o diagnóstico de uma doença avançada não ressecável. Então, acho que assim, a partir do momento que você desconsiderou a possibilidade desse paciente ir para o transplante, desse paciente ser ressecável e, eventualmente, que ele não vai se beneficiar de alguma terapia loco-regional, às vezes por uma extensão, como eu falei, uma doença difusa, ou um paciente que já tem doença extrahepática, né? Então, esse paciente vai se beneficiar inicialmente de uma imunoterapia, né? Que hoje eu acho que o sorafenib, infelizmente, ele vai estar disponível mais nas redes públicas, né? Porque a nível privado não é a nossa primeira opção, o sorafenib, a não ser que você tenha um paciente transplantado, aí você pode até usar, não vai usar a imunoterapia, mas aí também não seria sorafenib, seria o levantinib a minha primeira opção em tratamento sistêmico no paciente pós-transplante, né? Mas eu acho que é mais ou menos isso. Agora, é importante essa questão do hepatologista do nosso lado, por exemplo, o último paciente que eu
eu vi recentemente, ele abriu o quadro, só chamou a atenção dele que ele tinha alguma coisa errada no fígado, porque ele começou a abrir uma síndrome hemigêmica. Mas aquela síndrome, com ascite e tudo mais, era por causa de uma trombose tumoral, e aí ele tinha o NASH, e aí a gente viu que ele tinha lesão no fígado. Aí, quando ele internou e a gente compensou essa parte toda, com reposição de albumina, chamou um hepatologista para ajudar a gente, o paciente conseguiu TPS para a gente conseguir iniciar uma imunoterapia para ele. Então, assim, essa abordagem é muito importante sempre do hepatologista do nosso lado, né, ali para definir melhor. Uma dúvida que eu tenho hoje, e a gente discute isso semanalmente, eu encontro o Rogério e nós discutimos isso. Assim, há um tempo atrás, o paciente tinha um hepatocarcinoma, se era factível realizar quimioembolização, a gente fazia muita quimioembolização. Alguns pacientes excelentes respondedores, alguns pacientes não tão bons respondedores, que eu acho que esses pacientes, talvez eles sempre eles tenham a indicação primária de tratamento sistêmico. E aí eu fico um pouco na dúvida em relação a quando que a gente vai começar fazendo a quimioembolização, indicando a quimioembolização, e quando, obviamente, não pensando no paciente com doença disseminada, que eu acho que imunoterapia é a primeira opção. E quando que a gente começa a falar, não, vamos começar com a imunoterapia, e aí, se ele não responder, a gente faz o TACE. Ou se ele não responder, ou se ele responder, mas sobrar um pouco de doença ali que possa ser tratada logo regionalmente, uma doença resistente. A primeira coisa sempre é olhar o doente e entender para que lado que a gente quer andar, né? Por exemplo, um doente com BCLC não tem muita dúvida que vai perguntar. BCLC-B, que tem um volume tumoral em todos os lobos, tal, várias lesões, ou um tumor miliar, acho que faz mais sentido primeiro começar com imunoterapia. Um doente que seja factível de você tratar, por exemplo, eu tinha 2, 3 lesões, que você fale, olha, eu consigo tratar esse paciente, a lesão hipervascular, eu vou fazer super seletivo, eu acho que faz sentido começar com a TACE. Então, cada indivíduo é de um jeito, né? Ele vai responder de um jeito. Eu acho que só vale a pena fazer tudo ao mesmo tempo agora, se eu quiser, num ambiente que eu acredito que eu vou ter muita resposta e possa encaminhar esse paciente para um transplante de fígado. Esse é o único cenário que eu acredito que vale o Emerald, vale o LIP, nesse cenário. Porque senão, eu acho que a gente gasta muita energia, muitos tratamentos numa tacada só, ao passo que eu posso ir fazendo sequencialmente, né? Fazer imunoterapia para um paciente que progrediu a TACE. Aí eu acho que entra primeiro fazer tratamento sistêmico. Depois, se precisar, qual tratamento de consolidação, eu acho que pode ser o que for mais factível, mas combinação de tratamento, para mim, é quando eu quero uma resposta muito legal. O paciente, sei lá, tem um paciente de 40 anos que tem a soma dos tumores lá de 9,5 centímetros, que eu sei que eu não vou ter resgate nenhum com TACE, e eu sei que imunoterapia seja um tratamento paliativo, eu vou tentar fazer tudo ao mesmo tempo agora, para ver se eu vou conseguir ofertar a esse paciente o melhor tratamento oncológico, que seria falar em transplante de fígado. Se fosse o mesmo doente com 85 anos, é claro que essa verdade seria diferente, né? Então, por isso que eu acho que se a gente ficar muito engessado nas guias, nos guidelines, a gente deixa de tratar o doente da melhor forma possível, né? E ainda tem a oferta do ítrio, né? Como possibilidade de terapia loco-regional também, que a gente cada vez mais usa. O próprio SBRT, que a gente também usa. Então, assim, tem estudos tentando associar o Yttrium com o Emerald, tem estudos tentando associar o Sorafenib com SBRT. Enfim, eu acho que é uma gama de opções que a gente tem e que aí entra aquilo que você começou falando, a equipe multidisciplinar e encaixar cada paciente na terapia mais adequada para aquele momento, né? Eu acho que foi bom você ter falado pro Yttrium. Para a gente é uma realidade, já há muito tempo o tratamento do HCC com o Yttrium, a gente discute bastante isso. Eu ainda falo que acho que ainda faltam a inclusão da radioembolização em vários estágios da doença, porque ela tem o potencial diferente do TACE de tratar estádios mais avançados, então, doenças com apresentações piores, né? Eu acho que é aí que ela vai se encontrar talvez sua melhor indicação. É claro que tumores únicos maiores, e aí é isso que está no BCLC, até 8 centímetros, por causa do estudo Legacy, ele entrou dessa forma. A gente vê respostas incríveis,
Mas a gente vê respostas de controle de doença em estadios mais avançados, né? E aí o conjunto com a imunoterapia, a princípio, todos os estudos têm mostrado muito benéficos pela exposição de primers e tudo mais, para que tenha uma melhor resposta da imunoterapia. Acho que nesse sentido que quando as coisas não andam bem, a gente vale a pena somar essas terapêuticas. Em relação ao controle, então você começou a imunoterapia, você vai fazer os seus controles de imagem, de quanto em quanto tempo, até você falar, não, eu preciso somar um tratamento loco-regional, porque isso não está indo para o caminho que eu desejava, isso está tendo progressão. Quanto tempo? Eu acho assim, não adianta fazer uma avaliação muito precoce, né? Talvez em 6 semanas, por aí. Mas, de qualquer maneira, se ele está com uma doença estável, eu acho que, e se o paciente, mais uma vez, depende do que a gente quer desse paciente, né? Se a gente sabe que é uma doença incurável e ele está com doença estável, ok, não precisa somar nada. Ah, não, o paciente respondeu muito... E aí você repete quanto tempo depois, desculpa? De 6 em 6 meses. De 6 em 6 semanas, mas aí a gente avalia também se ele tem um alfa-feto alto, a gente também pode, um parâmetro de acompanhamento, clinicamente, se o paciente está indo bem, está ganhando peso, está se sentindo bem, mas eu nunca aumento muito o intervalo, não. Para mim, assim, 3 meses é o máximo de intervalo quando eu já estou confiante que o paciente está indo bem com aquela terapia. Mas no início, a gente tem que ser um pouquinho mais cuidadoso, até para entender se a gente precisa mudar a terapia, porque a diferença que a gente tem hoje para datas anteriores é o seguinte: antigamente a gente não tinha o que oferecer, tanto é que a gente ficava tace. Agora, mesmo quando a gente opta por uma terapia loco-regional do início, a gente tem que ficar atento para ver se a gente está indo no caminho certo ou se a gente tem que mudar a abordagem para uma terapia sistêmica, se for o caso, entendeu? Então, acho assim, a gente vai avaliando o paciente e vai vendo. Se ele está com uma doença que a gente considera que é incurável, que a gente está com doença estável, não tem por que fazer nada no loco regional. Mas se ele tem uma doença que às vezes respondeu muito bem, tem um núcleo ali da lesão que não está indo tão bem, a gente pode fazer uma terapia local ou até mesmo que tudo respondeu e uma está crescendo. Eu uso muito isso em todas as abordagens, né, de oligometástase, crescimento de óligo. Ali a gente irradia. Com isso a gente vai ganhando tempo para o paciente viver e bem, né? Vai esticando a corda. Oi? Vai esticando a corda. Vai esticando a corda, vai somando o tempo. Eu acho né? que é isso mesmo. Não, eu acho que a radioimunização, a gente também, porque TACE, ela é mais... tudo é mais precoce. Então, você faz... Em 30 dias você vê o resultado, em 30 dias você muda, você sabe qual que deu certo, qual que não deu certo. Acho que a radioimunização também fez a gente, o intervencionista, ter paciência. Porque a gente faz um tratamento, o primeiro controle vai ser 3 meses depois. E o controle, teoricamente, do tratamento é 6 meses depois. Então, pra gente também foi um aprendizado, porque a gente tem que esperar para ter essa resposta. Mas aí eu até estava comentando isso com um colega nosso, radiointervencionista, que eu falei assim, olha, eu na minha ansiedade não consigo esperar 3 meses. Por quê? Porque, eu não quero só avaliar nesse intervalo de 3 meses, você vai lá ver a resposta. Eu quero ver se apareceram outras lesões, para eu poder oferecer alguma coisa que hoje eu tenho para oferecer. Então, 3 meses é o tempo para avaliação, resposta àquela terapia naquele segmento que a gente tratou. Mas a gente tem que ver como é que está o restante. Então assim, né? A gente fica mais ansioso, né? Olha, eu confesso que eu não passei na fila da paciência nem um pouco, mas nos casos de radioembolização eu tenho sido mais paciente, né? Porque às vezes a gente faz um exame que, se você tiver... vou falar uma coisa, se você fez uma lesão e apareceu outras, provavelmente a escolha não foi das melhores naquele momento, né? A escolha lá atrás, né? A gente não deixou passar alguma coisa. A gente, quando a gente definiu, eu sou meio... Nossa, tá certo, talvez faça uma imagem com 3 meses, né? Mas eu não ficaria tão estressado, não. Mas talvez seja o momento para, se ele não tiver em terapia sistêmica, entrar. Essa que é a questão. Ele tá em terapia, não está em terapia sistêmica. Eu gosto muito de ter terapia sistêmica junto, né? porque isso só me ajuda. Eu falo que a gente não precisa saber quem ganhou. A gente precisa ganhar. Mas isso tem uma coisa, se você precisa ver, se você fazendo esse monte de coisa, no final do dia, seu doente vai viver mais, né? Sim, Porque se o doente não viveu mais no final das contas,
É aquela história, poxa, ele morreu com a doença controlada. Pô, ele morreu, não resolveu nada, né? Então eu tenho um pouco, eu sou meio reticente às vezes de fazer tudo ao mesmo tempo agora, porque eu não sei se eu vou, no final da conta, se esse doente vai ter vivido mais por causa disso. Tá certo, dá mais confiança, eu tô segurando as lesões, eu consolidei, mas será que, sem falar no que a gente fala, né? Fala do custo, né? Não é, nada disso é barato, né? Disso é barato. Mas eu acho que o seu raciocínio também é muito bom em relação a ganhar tempo. Acho que isso porque às vezes, por exemplo, eles pedem uma avaliação pra gente de um paciente que tem muito pouca doença, que se sabe que você fala assim, vamos fazer alguma outra coisa mais simples para que daqui a um ano, quando realmente ele tiver doença, a gente oferecer o melhor tratamento. Uma vez que, por exemplo, radioembolização a gente não consegue repetir várias vezes. Sim, né? Então, acho que nesse sentido é interessante. Eu queria agradecer a presença de todos. Se a gente puder ficar conversando aqui horas, né? Cada um na sua área e principalmente o trabalho em conjunto. Acho que a gente já tem o costume de sentar semanalmente, mensalmente, esse time, falta o cirurgião para participar. Mas queria agradecer pela conversa. Acho que esse tema vai render e esse tema é o futuro. Sim. Né? Em relação ao tratamento do hepatocarcinoma. Então, muito obrigado aí, pessoal. A gente que agradece. Foi muito bom agradecer, Bruna, Maria de Lourdes e a Sobrice pelo convite. Um abraço.